Bom, bom dia a todas, a todos. É uma alegria a gente iniciar mais um encontro da disciplina de Interpretação e Planejamento Tributário no programa de pós-graduação em Direito da UERJ. Hoje a gente tem uma dupla felicidade, né? Em primeiro lugar, contar com a presença do meu amigo, né? O professor Marciano Seabra de Godoy, né? Um dos grandes nomes dessa nossa geração, né? Fico muito feliz sempre de ouvir o Marciano, né? E de contar com o apoio do Marciano nas nossas iniciativas aqui na UERJ. E o Marciano, dessa vez, não veio sozinho, né? Trouxe alguns alunos e alunas suas da PUC de Minas. Então, muito legal também. Bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria ter vocês aqui. E o nosso tema de hoje é interpretação, né? Ah, por duas razões, né? Primeiro, a gente está em cima, né, desse livro aqui, que é o livro de Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário, do professor Ricardo Lobo Torres, né, que eu tive a alegria de atualizar e publicar em uma nova edição no ano passado, né? Em função lá em 2010, se eu não me engano, eu editei esse livro que está disponível para vocês na pasta da disciplina. Depois eu posso também compartilhar essa pasta com o Marciano para disponibilizar para o pessoal dele. Ah, e lá era um curso de direito tributário, né? Foi uma das coisas mais insanas que eu já organizei, porque quando você organiza qualquer livro, né? Você, em algum momento, você deixa os autores para trás, né? Então você convida o pessoal, né? Algumas pessoas mandam, outras pessoas não mandam, é normal, e você publica o livro. Ora, quando você tem um livro que é um curso de direito tributário, você não pode não ter o capítulo de obrigação tributária. Você não pode ter o capítulo de não ter o capítulo de sujeição passiva, né? E conforme os autores dos capítulos não vão entregando, você fica preso ali com aquele negócio. Foi uma verdadeira experiência estilo Sagrada Família em Barcelona, né? Então, uma hora eu tinha o livro, não tinha. É, Tiveram capítulos que passaram por três, quatro autores até efetivamente a publicação. E naquele livro, o Marciano publicou um artigo muito interessante sobre interpretação, em que ele, né, passa muito pela obra do professor Ricardo, né, comenta outros autores também. Então, eu achei que o Marciano seria a pessoa ideal para estar com a gente hoje aqui. Né? Quando a gente pensa no livro do professor Ricardo, e a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas dividindo esses comentários com os nossos visitantes, né? A gente tem que entender alguns aspectos da obra do professor Ricardo Lobo Torres. Primeiro, eu já comentei isso aqui algumas vezes, o professor Ricardo Lobo Torres ele é autor de uma obra madura, né? O professor Ricardo ele produziu já com uma idade bastante avançada, né? Esse livro que a gente tem aqui, ele foi escrito como tese de livre docência na UERJ, foi defendido como tese de livre docência na UERJ em 1988. Né? O professor Ricardo era de 1935. Né? Então a gente percebe que ele publica esse livro já numa idade, e esse foi, talvez, o primeiro. Ele defendeu esse livro aqui antes de defender a tese dele de doutorado, que ele fez na Universidade de Gama Filho em 1990. Né? Então a gente já percebe que o professor Ricardo, a maior parte dos livros do professor Ricardo Torres que nós conhecemos são livros que ele produziu com mais de 50 anos. Né? Ou seja, a maior parte dos livros que a gente conhece do professor Ricardo Torres, ele produziu mais velho do que eu sou hoje. Foi quando ele começou efetivamente a produzir, a contribuir. Então, o professor Ricardo ele tem muito essa característica de uma produção madura. O que chama mais atenção no livro do professor Ricardo Lobo Torres? Né? Se a gente levar em conta que isso foi um trabalho escrito para a defesa em 1988, né? Eu acho que a gente tem condição de afirmar,
sem muita dúvida de que o professor Ricardo Lobo Torres, ele sozinho, foi responsável pela primeira grande disrupção do direito tributário brasileiro. Aqui, quando ele vai trazer uma nova perspectiva sobre teoria da interpretação, uma nova perspectiva sobre sobre o princípio da legalidade, né? Uma nova abordagem sobre metodologia, né? Nada disso, né, tinha qualquer espaço no ambiente em que ele estava escrevendo. Né? Então, imagina, se ele defendeu isso em 1988, que ele estivesse escrevendo ali em 86, 87, né? É um trabalho que ele está escrevendo ainda no fim da ditadura, né, em que a teoria que marcava aquele período era aquela teoria extremamente formalista, que se inaugura ali principalmente na década de 70 com Geraldo Taliba, depois tem um grande upgrade com a chegada no Brasil do Alberto Xavier e a publicação em 78 do livro dele sobre legalidade, que acaba influenciando todos os jovens doutores daquele período, e que quando eu falo de jovens doutores daquele período, nós estamos falando de Ives Gandra, nós estamos falando de Roque Carrasa, e nós estamos falando, naquela que talvez seja a última dessa leva, a professora Isabel Dersi, né, que está escrevendo a tese dela de doutorado mais ou menos no mesmo período em que o Ricardo Lobo Torres está escrevendo a tese dele de livre docência. Né? E se a gente colocar os dois trabalhos, né, um ao lado do outro, a gente vai perceber, né, abordagens, né, e uma perspectiva do direito tributário completamente diferentes. Né? Então, a tese do professor Ricardo, ela é uma tese antimetodológica, ela é uma tese anticonceitualista. Talvez o professor Ricardo tenha sido o primeiro autor no Brasil a perceber, né, a patologia que é esse conceitualismo excessivo no direito tributário brasileiro, né, a redução, né, dos problemas tributários a debates sobre conceitos. Ele era extremamente crítico a isso. Né? Ele vai perceber de alguma maneira, embora ele não deixe isso tão claro, né? Eu brincava na semana passada, não sei se foi durante a nossa aula, acho que foi durante, não, foi numa banca semana passada, né, em que o professor André Foloni, da, né, da PUC do Paraná, né, falava que a teoria tradicional tributária brasileira, né, ela é positivista, né? E eu dizia para ele, falei, Foloni, vou fazer uma brincadeira contigo, né? Mas me parece que a teoria tributária tradicional, em termos de teoria da interpretação, ela está lá no século XVIII, século XIX, ela está em 1804, no Código de Napoleão, né? Nas regras de não interpretar, né? Porque a gente percebe que o direito tributário brasileiro ele foi estruturado, né, em cima de uma perspectiva de que o intérprete não pode interpretar, né, no que a gente pode chamar de uma forma de deificação da função legislativa, né, que vai legar para a gente essas coisas de legalidade estrita, tipicidade cerrada, que nada mais são do que manifestações dessa expectativa, né, de que o legislador tem uma capacidade quase divina de enclausurar a realidade em textos normativos, de modo que, né, a atividade do intérprete Bom seja, dia, senhora Ângela, é isso? É o rapaz que veio buscar o sofá da vida. que a atividade do intérprete seja basicamente mecânica, né? Então, é isso que o professor Ricardo critica. Ele é o primeiro a fazer isso. Né? Logo depois, o professor Marco Aurélio Greco começa, né, a ir no mesmo caminho, né, e tal. E eu sempre falo isso, são autores que têm abordagens muito parecidas, embora cada um escrevendo no seu canto, de forma, diria, quase isolada, né, como era mais comum naquele período histórico. Né? Uma coisa muito interessante da obra do Ricardo é que ele, por mais que ele esteja, e eu não sei em que medida ele tinha essa percepção, por mais que ele estivesse no início de um movimento de ruptura, né, com a teoria tributária que prevalecia até então, ele não critica muito os autores da época. Né? Quando a gente pega a bibliografia dele, né, a bibliografia dele é basicamente de autores estrangeiros, né, que era muito comum para quem estava escrevendo naquele período, e dos autores mais históricos,
né, em relação a ele. Então, muito Rubens Gomes de Souza, muito Aliomar Balieiro, mas você não percebe nesse trabalho dele um diálogo com os autores contemporâneos a ele. Né? Se eu não me engano, por exemplo, se a gente for olhar na bibliografia, é, talvez não tenha, vou até olhar aqui para ver se eu não falo bobagem. Aqui, ó, mas, por exemplo, olha, por exemplo, a professora Misabel não é citada. Ah, não sei se o professor Paulo de Barros Carvalho, alguma coisa, né? Talvez jamais, né? Até porque o professor Paulo é anterior, talvez um pouco anterior à professora Misabel. Mas a gente já percebe assim, não existe tanto um diálogo, né, com aqueles autores. Né? Então, é isso que eu queria falar um pouco mais sobre o autor mesmo, e brevemente sobre a teoria dele. É uma teoria, basicamente, se a gente for olhar, o objetivo da tese dele era desconstruir o capítulo de regras de interpretação do CTN, né, que ele entendia como absolutamente desnecessário, equivocado. Né? Ele era um crítico das normas sobre interpretação, né? Repetia diversas vezes, né, que se você tem normas sobre interpretação, você precisa de normas sobre como interpretar as normas sobre interpretação, e isso te cria, né, uma circularidade infinita, de modo que, né, a coisa não acaba nunca. Né? Então, é um pouco. Esse é o livro, né, é o texto, junto com um artigo do professor Marciano, tá, que eu circulei para vocês também, sobre o qual a gente vai conversar hoje. Então, Marciano, eu te passo a palavra. Mais uma vez, eu agradeço muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente teve que mudar de data, né, da semana passada para essa, e você prontamente, né, aceitou a alteração. Então, obrigado, cara, e a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós temos aqui alunos das duas disciplinas, né? Da disciplina do PPGD da UERJ e daqui da PUC Minas. A gente, como o Sérgio falou, vem participando de eventos aí da UERJ já há muito tempo, bancas, e é sempre um prazer estar nessas atividades com vocês. E ainda mais nesse tema da interpretação, do direito tributário, né? O Sérgio, de certo modo, fez uma contextualização aí da obra do Ricardo Lobo Torres, e eu vou contextualizar também no caso da minha chegada, né, ao direito tributário. Eu comecei a estudar direito tributário ali no início da década de 90, e o que eu percebia era realmente isso que o Sérgio falou da teoria mais tradicional, formalista, né? Eu ia lendo, os meus professores na faculdade foram o Sacha e a Isabel, que, se por um lado, aquela época, né, o Sacha tinha uma visão mais progressiva da tributação da renda, uma visão de o direito tributário é, tendo funções de desconcentração de renda e patrimônio. Hoje ele já não tem mais essa visão, mas a Isabel continua tendo. Se por um lado eles tinham isso, por outro lado, na hora de falar de interpretação, na hora de falar de analogia, na hora de falar dos artigos 108 a 112 do CTN, eles acabavam seguindo, né, um mainstream aí bastante formalista, que tinha muito a ver também com a própria formação deles e com a advocacia, que a maioria dos advogados tributaristas, quase todos, exercem, né? É uma advocacia empresarial, defendendo as grandes empresas e tal. E então eu fui estudando o direito tributário nessa pegada, digamos assim, mais formalista, e até engraçado que o meu ingresso no mestrado aqui na UFMG ocorreu em 96, e a prova tinha uma questão aberta que era sobre interpretação econômica. E eu me lembro que fazia parte do nosso, das regras não escritas, né, que a gente tinha que meter o pau na interpretação econômica. Era uma espécie assim de aleijão, e que a gente tinha que usar todas as armas para desqualificar ao máximo, né? Então eu confesso que fiz isso na prova, fui aprovado, e então era isso. Havia uma teoria, né, mainstream,
que realmente demorou muito tempo para eu colocar isso em textos e em estudos, a ascendência, digamos assim, do Alfredo Augusto Becker, né? Que, dentro daquilo que o Sérgio falou, de uma teoria meio é, pré-positivista, uma teoria aí da interpretação, né, única possível, é, ele é o grande precursor disso na obra dele, muito citada e pouco, acho, pouco lida ou pouco discutida em profundidade, que é o Teoria Geral do Direito Tributário. E aquilo lá me impressionava, né? De a pessoa dizer que a interpretação era muito simples, que era algo meio assim automático, porque como fosse um fato físico, uma descarga elétrica, que o juiz não tinha muito que inventar, se ele ficasse problematizando demais era sinal que ele estava politizando o direito, que, enfim, ele comparava então a interpretação a um fenômeno físico que você constata. Você constata que ocorreu um raio, você constata que ocorreu um trovão e você, então, deveria julgar dessa maneira. E outra coisa que me incomodava, isso, então, aí nos idos dos anos 90 início dos anos 2000 era que ninguém, aí nem o Lobo Torres, ninguém discutia, problematizava, falava em termos acadêmicos sobre a jurisprudência. Sobre, por exemplo, o caso em que o Supremo decidiu que o IPVA não abrange as aeronaves e as embarcações. As pessoas até às vezes mencionavam, mas não entravam muito a fundo, discutiam o que cada ministro escolheu como fundamentação, se ele falou em método de interpretação ou não. Então, vocês, para quem leu esse meu texto aí de 2012, desse curso de Direito Tributário, que o Sérgio André organizou, eu começo falando de vários casos, né, em que os ministros discutem critérios de interpretação, métodos, para onde é que leva esse critério literal, para onde é que leva esse critério que tem em vista as consequências, enfim, me parecia que havia um grande material a ser explorado na jurisprudência, mas naquela época havia uma tradição de não mexer com a jurisprudência. Era como se a academia, os professores, os catedráticos, não devessem fazer isso. Se fizessem isso, eles estavam errados, estavam fora do quadrado deles. Enfim, e aí eu decidi, então, escrever esse artigo baseado nisso, depois faço uma crítica do Alfredo Augusto Becker, e tem razão o Sérgio ao mencionar que tanto o Ricardo Lobo Torres quanto o próprio Marco Aurélio Greco, talvez pela personalidade deles, muito corteses, né? Muito, digamos assim, anti-rusgas ou anti-polêmicas, etc., eles apresentam as ideias, mas não contrapõem as ideias aos contemporâneos que defendem ideias opostas. Inclusive, eu me lembro, em 2001, foi feita uma foi feito um evento em Brasília sobre a chamada norma geral, né, anti-elisiva, do 116, que depois de 20 anos o Supremo foi dizer que não era bem aquilo, não era bem norma geral anti-elisiva, mas em 2001 houve foi até na ESAF, né, lá em Brasília, e o Ricardo Lobo Torres fez uma exposição falando, inclusive da teoria dele sobre eu acho que está nesse livro também que o Sérgio atualizou, né, da norma geral, como é que ela opera, da chamada contra-analogia, etc. E na mesma ocasião estava o professor Paulo de Barros Carvalho, que defendeu um ponto de vista completamente diferente, mas eu acho até que o Paulo falou primeiro que o Ricardo Lobo Torres, mas na palestra do Ricardo Lobo Torres, ele em nenhum momento disse assim, discordo do professor Paulo por isso, né? Enquanto o professor Paulo acha isso, eu acho aquilo, etc. Não, ele simplesmente fez a exposição do raciocínio dele sem relacionar com o raciocínio anterior. Enfim, então, eu acho talvez que eu também tenha contribuído para uma época do direito tributário em que os autores, né,
fazem um diálogo que muitas vezes é de crítica, né? Construtiva, mas de crítica. Então, vocês devem ter percebido, quem leu o meu artigo, que eu falo do Alfredo Augusto Becker, critico a visão dele, proponho uma outra visão, né? E então eu procurei construir esse tipo de coisa. Outra coisa foi mergulhar um pouco em autores estrangeiros, né? Isso também o Ricardo Lobo Torres era praticamente o único que falava de autores clássicos do direito tributário, como Albert Ensel e Dino Yarak e Griziotti. Ele fazia isso, quer dizer, o Aleomar Baleiro também, quando estava na ativa, escrevia sobre isso, mas depois essa nova geração parou de falar nisso, né? Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Taliba, Ives Gandra, Misabel, Sacha, simplesmente a Misabel nessa época falava muito de autores filósofos, depois ela continuou com isso, mas assim, da teoria do direito tributário mesmo. E eu então vi uma grande diferença entre esses autores do direito tributário, a visão deles sobre o direito tributário e a visão que prevalecia no Brasil, né, desse mainstream. Vou dar aqui alguns exemplos, aí acho que vocês vão até confirmar ou não essa minha visão. Na minha sala de aula, eu dou aula já na PUC Minas há 26 anos, praticamente é um senso comum das pessoas que chegam à disciplina, né? Então, não estou falando de senso comum dos tributaristas, estou falando de senso comum dos estudiosos do direito, os alunos, aqueles que estão se formando, né? É um senso comum que o indúbio pró-contribuinte é correto, né? Que o indúbio pró-contribuinte é válido, é um fato quase, né? Que se o intérprete está julgando uma matéria tributária e se ele tem dúvidas no sentido de um tributo incidir ou não, ele tem que decidir que não incide. E poucos autores do direito tributário dizem que isso é válido mesmo e apontam para o 112. O Ives Gandra, eu acho que é um dos únicos que faz isso, mesmo assim de uma maneira mais melíflua, né, que afirma, mas não afirma, etc. Porque o 112 está falando, como todos sabemos, de normas sancionadoras, né? Normas relativas a multas tributárias, sanções tributárias, e não propriamente normas sobre a incidência ou não, conforme ocorre ou não o fato gerador. Mas isso é meio que um senso comum, né? Que o direito tributário é uma espécie assim de norma parecida com o direito penal e que, portanto, sacrifica a liberdade das pessoas e que deve ser interpretada segundo esse cânone do indúbrio pró-contribuinte. Por sua vez, o 111 do Código Tributário Nacional, que o professor Ricardo Doutores tanto critica nessa sistemática das normas de interpretação, adota também uma postura que eu não via nos autores, né, europeus dessa época, segundo a qual a isenção, por exemplo, é uma norma excepcional e uma norma anti-moralidade, uma norma contra um valor fundamental e que deve ser interpretada, então, de maneira ultra restritiva, ou sempre buscando o menor alcance possível, né? Isso depois eu vi a pesquisar lá na Espanha, que tem o nome de teoria do interesse protegido. Então, como o interesse do direito tributário é o interesse arrecadatório, é o interesse de obter recursos para os cofres públicos, para os serviços públicos, uma norma de isenção seria algo suspeito, porque ela estaria negando a presença desse interesse de signo oposto, então, e deveria, portanto, então, ser restringida ao máximo. Isso está no 111, até eu encontrei uma citação do Ulloa Canto dizendo que esse foi um grande erro do CTN, né, porque foi o Ulloa Canto que acabou conduzindo os trabalhos, primeiro o Rubens Gomes de Souza, mas depois em 66 foi, depois do golpe, o Ulloa Canto assumiu isso. Então vejam que nós temos essas posturas extremadas, né, do indúbio pró-contribuinte, o indúbio pró-fisco também, ou das isenções como normas suspeitas, né, que criam mais ou menos privilégios odiosos. Aliás, essa expressão também o Lobo Torres introduziu no direito tributário, né? E então eu vi uma situação muito com essa natureza. Eu vou dar um outro exemplo também que eu
também uso muito em sala de aula. O 110, o CTN, que eu brinco que é o artigo preferido dos tributaristas, dos advogados tributaristas do Brasil, quase todos vão dizer que ele veda que o direito tributário altere a definição, o conteúdo e as formas de direito privado. E param aí. Como se o direito privado tivesse uma aura, tivesse uma dignidade, uma idade, inclusive, né? Uma tradição, que o direito tributário não devesse ou não pudesse bulir com ela. Quando, quando na verdade, o 110, o que ele afirma é que se a Constituição usa, né, um conceito de direito privado como doação para atribuir a competência tributária para um ente, esse ente, quando for exercer a sua competência, não pode alterar o conceito que a própria Constituição utilizou para fornecer a competência tributária. Então, é algo que não está propriamente apontando para uma hierarquia superior das normas de direito privado, etc. Mas, se você fizer um teste e afirmar isso, é verdade que o direito tributário não pode alterar o conteúdo, o alcance de institutos do direito privado? As pessoas vão dizer que sim, né? Então, esse meu artigo que o Sérgio mencionou, eu procurei, então, trazer autores internacionais e também a história do direito tributário brasileiro, que eu percebia que o Baleiro não tem nada de formalista e de, digamos assim, ter essa visão de indúbio pró contribuinte e achar que a interpretação econômica é algo nazista, também foi algo, outro cavalo de Troia que foi introduzido aí pelo Alfredo Augusto Becker e o que o Alberto Xavier também alimentou bastante, né? Essa visão de que se você valorizava de alguma maneira a interpretação econômica, você estaria de mãos dadas com uma teoria autoritária, como o nazismo, né? Coisa que não faz o menor sentido, mas que é muito presente, ainda é muito presente no direito brasileiro, né? Então, o que eu procurei em 2012, eu já tinha feito o doutorado na Espanha, tinha percebido como na Espanha realmente a visão era diferente, não se via o direito tributário como algo excepcional, se viu o direito tributário como um ramo do direito como outro qualquer, que merece interpretações é, que sejam fundamentadas, né, que sejam, digamos assim, fundamentadas de modo claro, metodologicamente, ainda que o Lobo Torres é um anti-metodológico, mas que no sentido de que os critérios relevantes são explicitados, são mencionado por que que você naquele caso vai levar em conta um critério ou outro, enfim. Então, eu percebia isso e acho que contribuir para trazer a jurisprudência, um diálogo com a jurisprudência mais frutífero. Enfim, essa é a história, né, desse meu artigo. E, mais contemporaneamente, eu vejo surgirem visões, teorias que acabam confirmando essa visão do direito tributário do indúbio pró-contribuinte, né? No sentido de que, quando se trata de normas de imposição, normas de incidência, como, por exemplo, os fatos geradores do IBS, da CBS ou do ICMS, nós devemos ter uma interpretação restritiva, e quando se trata de normas sobre o que está isento, né, no âmbito do IBS, da CBS ou do que seja, nós temos que ter uma interpretação expansiva, porque num caso nós temos normas que restringem direitos fundamentais, em outros casos normas que expandem direitos fundamentais. Então isso também me parece que recupera e reatualiza aquela visão que ainda está muito presente, né, do direito tributário como algo odioso, ou algo que restringe a liberdade das pessoas. Acho que também a resistência a normas anti-lisão, que até hoje está aí com tudo, né? O Supremo disse que o 116, parágrafo 1º é constitucional, mas não entrou muito nessa questão, né? Se é possível haver uma norma anti-lisão, o que que significa isso? O Supremo
simplesmente disse que não, ali não se estava diante de uma norma é, que, que autorizava que o fisco fizesse de tudo para cobrar o tributo, né? Mas ele não disse. Então, ele disse que a norma não era isso. Como não era isso, ela é constitucional. Agora, o que a norma de fato fazia ou faz, ele não entrou nessa. Enfim, então a gente tem, na minha visão, o direito tributário brasileiro hoje já bem mais, digamos assim, plural, né, com várias visões. Eu até estava me lembrando ontem, quando pensava nessa aula de hoje, daquele artigo muito interessante, que eu não sei se vocês já leram, sobre o direito tributário, o campo do direito tributário, a teoria do Pierre Bourdieu, que aquele autor paranaense que escreve sobre direito processual civil, né, Sérgio? Como é que é o nome dele mesmo? O, Foi o artigo do James? o artigo do James Marins, Marins, que mostra também historicamente como é que havia os campos, né, do direito tributário, como é que as pessoas foram chegando. O Sérgio falou aí de duas pessoas muito importantes, Ricardo Lobo Torres e Marco Aurélio Greco, que de fato vieram questionar aquela visão contemporânea. Então, hoje eu vejo um direito tributário ainda muito mais plural, com muito mais visões, agora, algumas questões ainda não objeto de decisões jurisprudenciais. Nós já poderíamos ter tido, acho que seria muito bom para o direito tributário que o Supremo tivesse falado mais sobre o 116, parágrafo único. Ele acabou não falando. Então, interpretação é um tema assim que falta realmente a gente conhecer melhor a jurisprudência, o que a jurisprudência pensa sobre isso. E nós entramos numa outra era, né? Eu também li alguns dias um dos artigos do Sérgio sobre a emenda 132, e esse artigo dele chama Interpretação do Direito Tributário após a emenda 132 de 2023. Então, nós estamos vendo um contexto bem interessante para discussões como essa, sobre a interpretação, né? Nós temos alguns artigos muito interessantes, por exemplo, aquele artigo da própria emenda, dizendo que é, o conceito de serviços próprio do IBS pode ser desenvolvido pelo legislador complementar como sendo tudo aquilo que não são bens, que não são bens materiais e imateriais. Então, eu até peguei aqui esse tema, olha. Para fins do disposto nesse artigo, que é o 156-A, que traça a materialidade do IBS, a lei complementar, que acabou sendo a 214, poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Uma norma mirada, né, no STF, na jurisprudência do STF, e também a gente não teve não se resolveu essa história, né? Eu me lembro que o Ricardo Lobo Torres questionava fortemente algumas interpretações do STF, como, por exemplo, o conceito de serviços, né? E ele dizia, então, que era uma interpretação que não era correta. Depois, vocês sabem a história, né? O Marco Aurélio virou a jurisprudência lá de 6-5 no início dos anos 2000, e depois ela foi pouco a pouco essa visão de que serviço é só o conceito do Código Civil de 16. Isso foi pouco a pouco sendo desconstruído, mas nunca foi desconstruído de maneira clara e metodologicamente aberta, sincera, para dizer, afinal, então, qual é a situação atual, né? E essa norma da emenda 132 está tratando disso. E também na própria Lei Complementar 214, né? Não sei se vocês viram, mas me chamou a atenção logo no início, quando o texto menciona quais são os fatos geradores do IBS. Ele diz que é irrelevante para identificar esses fatos geradores a forma jurídica, ou o tipo, ou a forma jurídica dos atos colocados em prática, o que importa é que haja fornecimento de bens ou de serviços. E mais interessante ainda, quando ele diz que não incide o IBS e a CBS sobre, por exemplo, uma transmissão de participação acionária ou sobre transmissões em função de fusão, aquisição, ele ressalva
o seguinte, que o IBS e a CBS incidem sobre o conjunto de atos ou negócios jurídicos envolvendo as hipóteses, por exemplo, de fusão, aquisição, que constituam, na essência, operação onerosa com bem ou serviço, né? Então, isso de dizer que não incide o IBS, a CBS sobre fusão e aquisição, mas se houver um conjunto, né, de operações que na essência o quê? Na essência prática, né? Podemos dizer na essência econômico, prática da coisa, acabem sendo uma operação com bem ou serviço, vai haver incidência. Então, vejo que a própria teoria da interpretação econômica, não ampla, não aquela interpretação que tudo vale, etc., mas há uma racionalidade aqui para dizer que não incide sobre fusão e aquisição, mas se o conjunto, enfim, é o que o CARF faz, às vezes corretamente, às vezes exageradamente, mas enfim. Então vejam que, de certo modo, a emenda 132 traz para os dispositivos algo que a gente já está acostumado a ver, né? Acho que o ministro do STF, quando lê aí esse parágrafo 8º do 156-A, claro que ele vai perceber que isso tem a ver com a jurisprudência do STF sobre o conceito de serviços. Esse dispositivo aqui que eu mencionei, que é o artigo 6º, parágrafo 1º, tem a ver exatamente com aquela teoria, né, do abuso de formas, né? Os contribuintes vão fazer uma fusão, uma aquisição, uma transmissão enfim, uma operação societária que, no fundo, vai implicar em fornecimento de bens ou serviços de uma parte para outra. Enfim, é um tema que eu acho que voltou a ficar mais no centro, né, de tudo em função disso que é colocado. Além disso, o Sérgio mencionou nesse artigo dele aqui que esses novos princípios, né, ou pelo menos colocados agora explicitamente, como o princípio da simplicidade, cooperação, justiça tributária, que eu acho que é uma expressão bem curiosa, né? Nós temos um princípio da justiça tributária, mas o que é a justiça tributária? Enfim, eu tenho até um artigo que eu acho que eu mandei para o Sérgio sobre isso, ainda não foi publicado, mas me parece muito propícia essa época que nós estamos para discutir interpretação. Então, vou ficar por aqui, não fiz uma exposição assim teórica, vocês vão ter uma aula na próxima semana sobre teoria da interpretação. O que eu acho importante no direito tributário, ao se falar nisso, é realmente uma contextualização, tanto em relação às normas, quanto com relação à jurisprudência, e também com relação a propostas, né? A proposta do Ricardo Lobo Torres, esse livro é um livro marcante, mas que eu lembro que eu tive que meio que descobrir esse livro. Esse livro claramente não era um livro, pelo menos na década de 90, quando eu comecei a ler, um livro que era de leitura assim, né? Você lia aqui os autores, é, o curso de Direito Tributário, você lia aqui. Não, era uma obra para aprofundamento, né? Então, acho importante que o professor, na graduação ou na pós-graduação, faça esse mapeamento de quem é que, por exemplo, o Marco Aurélio Greco tem um estilo que ele não teoriza muito sobre interpretação, teoriza no sentido mais sistemático, como é o Ricardo Lobo Torres, né? O diálogo com outros ordenamentos, com outras visões. O Ricardo Lobo Torres faz muito isso com relação à Alemanha, né? O Marco Aurélio Greco bem menos. Então, acho que vai ser muito bom para vocês aí terem um semestre inteiro sobre isso e estou aqui à disposição para fazer esse debate que o Sérgio comentou, respondendo a perguntas que vocês tiverem. Obrigado. Muito obrigado, Marciano. Você foi falando, né? Eu fui anotando algumas coisas aqui. É interessante que você comentou, né? Esse aspecto de que o Ricardo ele não fazia exatamente uma crítica jurisprudencial. Embora até nesse livro, desde a origem dele, ele tenha alguns capítulos, algumas sessões dedicadas a decisões. Mas é interessante que lá na página 78, ele diz o seguinte, olha, no Brasil é pobre a análise doutrinária dos julgados dos tribunais em questões fiscais. E depois ele vai, a universidade deve ser a sede da crítica da jurisprudência.
entre nós há uma certa sacralização do judiciário, o que afasta a análise do seu funcionamento, dos seus limites, das suas virtudes. Talvez a nossa formação cultural e a dificuldade de aderir plenamente à separação dos poderes, nos termos em que o liberalismo a concebeu, tenham desestimulado a atitude crítica, né? Então você vê que assim ele realmente não faz uma abordagem crítica como a que você falou, mas ele percebe isso. Você vê que ele está Sim, colocando aqui, dizendo, olha, é como se fosse um hiato na literatura, tanto que eu coloquei numa nota de rodapé a referência aos seus livros. Tá? Então, numa nota de atualização a esse comentário, eu coloco, olha, mais recentemente o cenário mudou um pouco, né? A gente percebe hoje, né, que existem mais publicações que são dedicadas ao comentário da jurisprudência, mas o que talvez tenha sido uma mudança importante de contexto, de quando ele estava escrevendo isso aqui na década de 80 para hoje, é a comercialização do direito tributário, né, que passa por um aspecto que você tratou, né, que é o fato de que a academia muitas vezes está, né, envolta na advocacia, né, e existe uma fronteira muito tênue entre o produzir academicamente e o produzir advocaticiamente, e isso faz muitas vezes, né, com que as pessoas, com que a academia se sinta desconfortável de tecer críticas mais fortes, mais explícitas, mais direcionadas ao poder judiciário, especialmente às decisões dos tribunais superiores, né? Então me parece, é óbvio que isso aqui não passou por uma pesquisa empírica, né, metodologicamente orientada, mas intuitivamente parece que hoje, né, a falta talvez de uma crítica mais presente às decisões judiciais, notadamente as decisões dos tribunais superiores, passa um pouco por essa espécie de promiscuidade entre academia e advocacia, né, que faz com que não seja interessante, né, se entrar numa briga, né, mais direta com o Poder Judiciário. Né? Então, mas você vê que, de alguma maneira, essa questão já estava mapeada aqui. Né? Eu cito os seus dois livros sobre crítica à jurisprudência, né? E eu sempre digo com muito pesar que você depois desistiu de fazer esses livros. Eu não sei se quem aqui na sala virtual, né, teve a oportunidade de ler esses livros do Marciano sobre crítica da jurisprudência. Você vê que num deles, não sei se agora o de 2006 ou de 2011, né, você já analisava a decisão sobre serviços, que você comentou aqui, de 2001, do Supremo, né, e já sinalizando, olha, esse negócio não está cristalizado, existe uma tendência, né, de modificação. Né? Depois dessa decisão de 2001, você já tem ministros manifestando um certo desconforto, que de alguma forma vai desembocar lá em 2020, quando o Supremo está julgando o software, né, e tal, e ele não conseguiu ainda virar a jurisprudência, a decisão, a posição de 2001, mas foi encontrando artifícios interpretativos, né? Aí aí surge o conceito de serviço misto, atividades mistas. Então aqui tem um pouco das duas coisas e tal, que nada mais são do que atalhos para rever a posição anterior, pelo menos em parte, né? Sem efetivamente ter que desdizer, olha, estivemos errados e revogar súmula e tudo, que é um pouco do que me parece, pelo menos, que a gente viu, né, em como a questão evoluiu no Supremo e que você já estava, né, anos antes meio que indicando. Né? Então fica aqui, se de repente alguma coisa boa sair dessa aula, quem sabe não é um estímulo para que o professor Marciano volte a fazer seus livros de crítica à jurisprudência. Sérgio, mas só para o pessoal não achar que eu abandonei tudo, eu venho publicando textos esparsos, né, por exemplo, em coletâneas, analisando alguns casos. Por exemplo, eu fiz uma grande crítica ao julgado do STF sobre pensões alimentícias, sobre a não tributabilidade das pensões alimentícias pelo imposto de renda. Agora, também fiz com um mestrando aqui do programa um artigo sobre aquele julgado que não terminou ainda dos benefícios dos agrotóxicos. Com o Efigênio, que está aqui, escrevemos, né, Efigênio, um artigo sobre a questão do IPI,
né? Aquela questão de IPI na importação, E tem o enfim, ISS também, né? Teve aquele DSS também, né? ISS, ISS. ISS também. Então, não livro, Sérgio, livro assim, como eu fiz daquela vez, mas agora, sem dúvida, o Ricardo fazia isso. Eu me lembro, por exemplo, que ele era o único mesmo, o único tributarista que criticava decisões do STF que davam às imunidades um alcance, segundo o Ricardo Lobo Torres, excessivo. Por exemplo, e eu concordo com o Ricardo Lobo Torres, aquela decisão do Supremo de que, bom, não incide impostos sobre jornais e periódicos. Perfeito. Então, a venda do jornal, seja físico, seja online, não incide imposto sobre a venda do jornal. Mas aí o Supremo, lá na década de 70, disse também que quando os jornais prestavam serviços de publicidade, ou seja, quando os jornais faziam, né, propaganda nas suas páginas, não havia também incidência de imposto sobre serviços nessa atividade de publicidade, de propaganda dos jornais. Por quê? Não, porque aí o jornal vai ficar mais caro. Isso vai se refletir no custo do jornal e nós temos que reduzir o custo do jornal. O Ricardo Lopes era dos únicos que criticava essa ampliação, né? É como se para o direito tributário tradicional fosse uma contradição em termos, uma decisão equivocada que ampliasse as imunidades, né? As imunidades são mesmo para ampliar e o céu é o limite, né? Eu me lembro, por exemplo, o texto sempre falou que não incide sobre jornais e periódicos, nem sobre o papel destinado à sua impressão, né? E muita gente, o Supremo, por um triz, decidiu que onde se lê para o papel destinado à sua impressão, deveria se ler tudo destinado à sua impressão. Uma máquina, por exemplo. Vou comprar um robô para poder fazer jornal, né? Um parque gráfico. Vou comprar máquinas 1000 para fazer um parque gráfico de um jornal. Ah, não, isso não pode incidir sobre essa aquisição. Por quê? Não, mas daqui não está dizendo que é o papel destinado à impressão. Não, mas onde se lê papel deve se ler insumo. Então, isso, há que se fazer justiça. Mas o Ricardo Lobo Torres, eu acho que ele não tinha muita paciência para examinar os votos, para fazer aquela coisa, né? Ele simplesmente chegava e falava, isso foi um erro, eles escancararam, digamos assim, a Constituição nesse tipo, e as imunidades não são para serem interpretadas assim, né? Então, há que se fazer justiça mesmo. Eu só não me lembrava desse trecho em que ele dizia que a doutrina brasileira não fazia isso e deveria fazer, né? Então, que bom que Demais. isso. Agora você está lá, referenciado nele como um dos autores que, posteriormente, Que bom. viraram um pouco essa tendência. Né? Outro comentário que você fez interessante, né, é em relação a essa questão do Alfredo Augusto Becker, né, que me parece um autor hoje superado. Né? Eu sempre acho que o que a gente tem que considerar, talvez, a importância histórica, né, o autor no seu contexto, mas no século, em pleno 2025, assim, realmente me parece estranho, né, essa adoração que certas escolas têm pelo Alfredo Augusto Becker, né? E mais, assim, a gente percebe que mesmo em escolas que não têm nenhum vínculo com o Becker, como é, por exemplo, a UERJ, talvez existe uma coisa que se conseguiu atribuir àquele livro como se fosse uma coisa erudita, né? Teoria É, geral do direito tributário, né? Alguma coisa, você leu aquilo, é sinal que você está num outro patamar de erudição bibliográfica, né? E as pessoas é, vão ler aquele troço, citar, e citam às vezes completamente fora de contexto. Né? Agora, recentemente, numa banca de dissertação de mestrado, eu não lembro de quem era, né? Assim, a posição defendida, aliás, a banca de doutorado, a posição defendida pela doutoranda, no sentido completamente na tese de direito financeiro, que buscava uma reaproximação do direito financeiro com o direito tributário, né, que era algo que o Becker tinha ojeriza, né, tipo, para lá, o direito tributário acaba no DARF, não quero saber do que acontece com o dinheiro, quero saber de necessidade do Estado, né, e de repente, quando eu olho, tem Alfredo Augusto Becker no meio do negócio, né, que para mim, assim, só pode se justificar por essa pretensa erudição, né, alguma coisa assim, como se fosse uma espécie de clássico inevitável, né, da teoria tributária brasileira, o que me causa bastante estranheza. Eu sofri disso, mas eu sofri disso, eu tenho 47 anos, eu sofri disso aos 25.
né, muito jovem, né, ainda levemente ignorante e tal. Então eu sofri, eu confesso que eu sofri dessa coisa de citar Becker, e cada vez que citava Becker é como se eu tivesse me elevando, né, intelectualmente, né, ao nível dos conhecedores da tributação, né? Mas realmente é muito estranho para mim que em certos ambientes acadêmicos a gente ainda esteja discutindo Alfredo Augusto É, Becker, e que é um Sérgio, autor superado. só para não perder essa ocasião, depois eu desafio vocês aí na UERJ a lerem o livro dele até o final, que é um livro muito, né, extenso, Teoria Geral do Direito Tributário, porque eu não consegui entender aonde que ele quer chegar. Ele diz que o direito tributário pode salvar a humanidade e que existe naquela época, né, 50, 60, por aí, porque depois teve uma segunda edição na década de 70, mas esse período, né, claramente um período de Guerra Fria. Ele diz que ele é contra os bolcheviques, ele é contra a coletivização, então claramente ele é um autor. Parece que ele é um autor cristão, católico. Ele é contra o liberalismo, ele é contra esse liberalismo assim de não intervenção, laissez-faire. Ele é contra isso. E aí ele fala, pois é, então nós temos uma chance, o direito tributário tem uma missão, né? A extrafiscalidade é uma missão para salvar o mundo. E aí você vai lendo, lendo, lendo. No final, ele propõe o tributo em espécie. Olha só, tributo em espécie. Ele acha que o tributo em espécie pode salvar a humanidade. Ele fala isso mesmo, uma nova fase, uma nova etapa. O direito tributário tem muito a contribuir para salvar o mundo. E no final eu não consegui entender. Então, assim, depois eu acho que caberia uma tese de doutorado para recuperar, já como um objeto de estudo, né? Não como um autor a ser festejado, a ser isso, mas qual era. Porque, por exemplo, a orientação ideológica do Ives Gandra a gente conhece, a orientação ideológica do Ricardo Lobo Torres a gente conhece. Agora, do Alfredo Augusto Becker, para mim, continua sendo um mistério. Onde é que ele quer chegar com aquilo? De que tem uma missão na extrafiscalidade. Eu falei, pô, então extrafiscalidade, ele vai entrar para aquela história do Ives Gandhi de moralização dos costumes. Vamos aqui colocar a sociedade nas regras naturais de Deus, etc. Não. Então fica aí uma sugestão para quem quiser descobrir onde é que o Alfredo Augusto Beck quer chegar. É aquilo, né? É um autor que, se não tivesse caído na graça da escola da PUC de São Paulo, né, ele provavelmente hoje É, teria pouco lido e estaria esquecido, né? Mas acaba aí com obras reeditadas e tudo, e aí cabe a gente, pelo menos, tentar orientar, né, os nossos alunos e alunas para que leiam de forma crítica. Para a gente encerrar essa primeira fase e passar depois para os debates, Marciano, eu achei uma coisa muito interessante, assim, até da gente talvez explicar melhor, né? Porque eu falei, depois você falou também, que o professor Ricardo ele era antimetodológico. Né? Eu achei interessante parar um pouquinho para a gente explicar melhor o que isso quer dizer, né? A gente percebia, quando você tem regras de interpretação, né, a finalidade de regras de interpretação é uma tentativa de controlar a atividade do intérprete. Né? É como se a gente for pensar, a teoria do Ricardo, né, é uma teoria pautada no que ele chama de pluralismo metodológico, que nada mais é o que a gente faz todo dia. A ideia de pluralismo metodológico é, olha, na interpretação de textos normativos, a gente tem à disposição diversos instrumentos, diversos elementos. A gente vai considerar a história do texto, a gente vai considerar o contexto no qual o texto foi editado, a gente vai considerar os objetivos que se queria alcançar com o texto, a gente vai considerar os valores, né, que estão por trás daquela regulação jurídica, a gente vai considerar as consequências, né, que aquela regulação jurídica trouxe ao mundo concreto. Ou seja, quando a gente fala em pluralismo metodológico, a ideia é que quando a gente está interpretando um texto normativo, a gente tem todo esse arcabouço de instrumentos à nossa disposição, e a partir, utilizando esses instrumentos, a gente vai criar uma norma jurídica a partir de um texto. Né? Dentro daquela distinção, né, que eu acho hoje pouco discutível, né, de que uma coisa é o texto normativo, outra coisa é a norma jurídica, né? Ou seja, a gente vai utilizar todos esses elementos de interpretação à disposição,
para, a partir de um texto normativo, criar uma norma jurídica. Né? Isso seria o processo de interpretação. Né? Quando você tem a teoria tributária tradicional, ela é uma teoria tributária, e é por isso que a gente vê ela tão focada em elementos gramaticais. Né? Não é à toa, né, que a gente passou tanto tempo, ou a gente não, né, mas que tantas pessoas passaram tanto tempo discutindo semiótica, discutindo sintática, semântica, né, na perspectiva de que interpretar é entender gramaticalmente o que foi escrito. Eu acho que até nesse artigo que o Marciano mencionou, eu faço essa menção, né? É quase como se interpretar direito devesse ser estudado na faculdade de letras e não na faculdade de direito, né? Porque é a questão de uma série de técnicas, né, gramaticais a serem empregadas e que você teria muito pouco a função do intérprete. Né? O Marco, no livro dele, né, ele tem uma passagem que eu sempre faço referência, que eu acho ela muito feliz, né, quando ele fala da interpretação, que a interpretação se dá no mundo diante do texto. Né? É aquela ideia que a interpretação ela acontece no intérprete. A teoria tributária tradicional, ela tentou tirar o intérprete da equação interpretativa. Né? É quase, olha, o intérprete, até na aula passada eu fazia essa referência, Marciano, de uma passagem do Alberto Xavier, em que ele diz que o intérprete é como um autômato. Né? A definição de dicionário de autômato é robô, ser inanimado. Né? É quase isso. É como se assim, a gente aqui, né, nós, intérpretes do direito, a gente tivesse simplesmente aquela função automática, objetiva, né, de ler textos a partir da sua expressão gramatical e, a partir daí, entender qual é a verdadeira norma e única norma jurídica que se encontrava ali, né? Quase como se nós fôssemos mineradores de normas, né? E a partir do momento que você encontra aquela verdadeira norma, você aplica ela automaticamente a casos concretos. Né? É uma teoria, essa que nós herdamos, né? Que ignora completamente a hipercomplexidade do fenômeno de interpretar textos normativos e a hipercomplexidade fática. Né? Porque não só os textos normativos não são, né, decifráveis exclusivamente a partir das suas questões sintáticas, semânticas e pragmáticas, como também os fatos não são tão simples e objetivos como, né, essa teoria faz presumir. Né? Então, isso que o professor Ricardo, de uma certa maneira, veio implodir. Né? É nesse sentido que ele é antimetodológico, que ele vai dizer, olha, não existe esse... E nisso ele se aproxima muito, né, do Hans-Georg Gadamer, né? Quem tiver de mal com si mesmo e quiser encarar alguns fins de semana difíceis, né, pode pegar o Verdade Método 2, né, e é muito dito, né, essa é uma teoria antimetodológica, ou seja, não, dizer, olha, não existe um método jurídico que vai te levar a uma certeza, a uma norma certa, determinada, única, que está ali naquele texto normativo. Né? Por isso que eu tenho a dificuldade até de dizer que essa teoria tradicional é uma teoria positivista. Né? Porque se você olha para o positivismo tanto do Kelsen quanto do Hart, na parte da interpretação, né, o Kelsen tem a famosa teoria da moldura, do texto normativo como moldura. Dizer, olha, o texto normativo ele tem várias possibilidades de sentido. Né? O grande drama dele é que ele dizia, olha, no momento que você vai descer, a interpretação ela se encerra em você identificar essas possibilidades de sentido. Né? Você decidir qual que vai prevalecer numa determinada situação já não é mais jurídico, é uma decisão política. E aí realmente você transferia muito mais poder para o julgador. Né? Você tirava a atividade final, né, do controle do direito. Né? Por isso que eu digo, a nossa teoria tributária ela é napoleônica. Ela está lá no Código de Napoleão, artigo 4º, se eu não me engano, naquela regra de que, olha, você não vai interpretar. E isso vem da enorme desconfiança que a teoria tem do intérprete. Eu venho tentando, e isso não foi originariamente meu, né, quem começou a falar sobre isso foi o Marco, né, tentar justificar essa abordagem para dizer, olha, mas são autores que se formaram no regime militar, né, são autores que se formaram num contexto de ditadura. Né? Então, se são autores que se formaram num contexto da ditadura, isso, de alguma maneira, influenciou o ser no mundo deles.
né? E delas, né? Na verdade, a gente tem pouca presença feminina, obviamente não era um momento de grande igualdade de gênero. A grande presença feminina nesse grupo é a professora Isabel, né? E no livro dela, na tese dela de doutorado, ela, em algumas passagens, faz referência à ditadura. Né? Você, quem lê o livro dela, vai perceber, primeiro, essa grande desconfiança do intérprete, que marca e se você olhar historicamente, né, embora sejam momentos completamente diferentes, não é muito diferente da razão pela qual Napoleão duvidava do intérprete pós-revolução, né? Aquela ideia de que o juiz ele era do regime, né? Ele era um representante do antigo regime, logo eu desconfio dele, logo eu quero que ele esteja fora, do modelo de interpretação. E de uma certa maneira isso aconteceu aqui também, de existir uma desconfiança sistêmica, né, e um excesso de confiança no legislador. Que talvez hoje, se a gente for olhar para as relações institucionais entre executivo, legislativo e judiciário, né, esteja completamente fora do seu tempo. Né? Você imaginar de alguma maneira que o legislativo é algo externo ao Estado e que vai editar essas leis não, hoje a gente vive um modelo de diálogo institucional, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, essa mudança. E aí, só para encerrar, passar a palavra para o Marciano uma última vez e a gente passar para os debates, né? Uma coisa que o Marciano falou, que eu escrevi num livro primeiro, e depois que eu publiquei como artigo, vou botar o artigo na pastinha, vou passar para Marciano também. Eu tenho um artigo chamado, que era um livrinho, né? Chamado Da Lei à Decisão. Né? E nesse livrinho, até Marciano fez o prefácio desse livro, talvez ele não se recorde, mas Marciano fez um prefácio para esse livro. É um livro de 2017, que eu republiquei ano passado, só uma parte dele como um artigo. E nesse texto, eu chamo muita atenção para essa questão do bipolarismo interpretativo. Né? Porque se você pega um autor como eu, como Marciano, eu acredito que nós vamos interpretar um texto de uma regra de incidência da mesma maneira que nós vamos interpretar um texto de uma regra de imunidade. Né? Da mesma maneira que nós gostaríamos de interpretar um texto de uma regra de isenção, salvo, né, o artigo 111, né, que é alvo de críticas duras pelo professor Ricardo. Né? Porque é isso, a teoria de interpretação é a teoria de interpretação. O que a gente vê no direito tributário é um bipolarismo absurdo. Então, quando você olha a teoria hermenêutica das regras desonerativas para muitos autores desse campo tradicional, é completamente diferente da teoria hermenêutica das regras de imposição. Nesse texto eu menciono, por exemplo, tem um livrinho aqui do professor Hack Carrasa sobre imunidade de templos religiosos. Quando eu olho o professor Carrasa falando sobre a interpretação das regras de imunidade, é basicamente o que eu penso. E é o oposto do que ele pensa sobre a interpretação de regras impositivas ou da interpretação das regras de competência na Constituição. Né? Eu me recordo uma vez de eu chegar numa palestra na USP, o professor Humberto Ávila estava fazendo uma fala, e quando ele falava, assim, eu falei, mas a gente pensa exatamente a mesma coisa. Só que eu tinha chegado mais para o meio, né? Aí que eu percebi que ele estava falando sobre interpretação de regras de imunidade. E, mais uma vez, num sentido oposto ao que, em princípio, é a teoria dele sobre interpretação de regras de competência. Esse bipolarismo... E vejam, isso não é uma questão particular do setor privado. O setor público faz a mesma coisa. Né? Então, o Marciano usou aqui como exemplo a imunidade dos livros. Os exemplos que ele usou foram ótimos. Por exemplo, quando a gente pensa a questão do livro digital, a meu ver, eu tenho a menor dúvida de que ele sempre esteve e continuará abarcado pela imunidade. Né? Um livro digital continua sendo um livro. Então, nos marcos do pluralismo metodológico, se eu não for me ater a questões meramente gramaticais da redação do texto, a meu ver, eu tenho que reconhecer que os objetivos, os valores, tudo que informa aquele dispositivo se aplica ao livro em qualquer formato, seja ele em papel, seja em outra mídia.
né? Mas as fazendas estaduais não tiveram dificuldade de interpretar aquele artigo com o mesmo instrumental teórico que a advocacia utiliza para interpretar as regras de incidência. O próprio professor Ricardo, e aí é uma pena que a gente não tem ele conosco, né, para debater, mas o próprio professor Ricardo, ao interpretar o dispositivo da Constituição, vai dizer, não, porque aqui diz papel. Eu dizia, quando isso está no tratado dele, né, então ele era contra a aplicação da imunidade ao livro eletrônico, e aqui eu tenho um parênteses do professor Ricardo, que ele era muito procurador do Estado, a gente tem que entender, isso é uma coisa que eu não falei, né? Ele vai para o UERJ quando ele se aposenta como procurador do Estado. Ele foi procurador do Estado a carreira dele inteira e ele só entra oficialmente na UERJ como professor já aposentado na PGE. Né? E isso deixa, a meu ver, algumas marcas na produção dele e, na minha leitura, essa posição, essa interpretação que ele trazia sobre a interpretação da imunidade em relação ao livro digital está marcada, é uma marca disso. Né? Por fim, eu acho que a gente tem que entender aqui, e eu venho insistindo demais nisso, né? O nosso pessoal aqui da UERJ já me ouviu falando isso 1001 vezes, mas, no fundo, esse debate que nós estamos tendo aqui, ele está inserido num debate maior. Inclusive, Marciano entrou numa discussão sobre isso, discussão no sentido acadêmico, vale a pena recuperar esses textos com a professora Marta Leão, em alguns artigos sobre se o tributo seria ou não, né, uma restrição a direitos fundamentais. Né? E aqui a gente falava sobre isso na aula passada. A gente tem que entender que boa parte dos debates tributários hoje, eles são pautados por isso. Né? Qual é, ontologicamente, a função do tributo? A doutrina tributária tradicional ela se organizou a partir de uma premissa de que o tributo ele é uma agressão ao direito fundamental de propriedade. E, como tal, ele limita direitos fundamentais. Logo, o que limita o tributo realiza direitos fundamentais. Isso repercute na teoria de interpretação. Porque se eu vou aplicar uma teoria de interpretação que vai reduzir o alcance das regras de incidência e vai expandir o alcance das regras de desoneração, eu estou cumprindo esse papel do direito tributário de realizar direitos fundamentais mediante a redução da tributação. Né? Um dos grandes papéis do Ricardo Lobo Torres, do Marco Aurélio Greco, e hoje acho que do Marciano, né, da professora Tatiana Psitelli, né, de tantos outros que vão, por mais diferentes que sejam, né, eu digo que é o grande papel da escola da UERJ, é você mostrar que, olha, não, mas espera aí, a tributação ela não em si restringe direitos fundamentais. Em princípio, ela realiza direitos fundamentais e ela é um dever de cidadania. Ela só restringe direitos fundamentais quando o tributo é exigido fora do seu perfil constitucional, fora da sua base legal. Aí sim você entra num âmbito. O professor Ricardo fala isso muito bem quando ele diz que o tributo ele é bipolar e ambivalente. Né? Ele realiza direitos fundamentais, mas ele tem o potencial, né, de restringir, né, liberdades, né, fundamentais. Né? Então a gente tem que entender que todo esse debate ele tem um antecedente, um a priori, né, que vai pautar quase tudo que a gente discute em tributação. Né? O professor Marciano usou alguns exemplos, né, da reforma tributária. Né? Eu brincava no outro dia também que o professor André Foloni escreveu um artigo sobre o imposto seletivo. E aí, quando ele escreveu sobre o imposto seletivo, ele tirou todos esses elementos de interpretação, né, para justificar que o imposto seletivo tinha que ser a menor coisa possível. E aí, Marciano, vai ser muito interessante a gente observar isso, né? Porque diversos autores que sempre usaram basicamente elementos gramaticais para interpretar as regras de competência tradicionais, né? Serviço, renda. Quando olha para o seletivo, porque no seletivo, se você usar só o elemento gramatical, ele é gigantesco. E aí, para você poder, de alguma maneira, apequenar o seletivo,
você precisa abrir a caixa de ferramenta. E aí usar trabalhos preparatórios, né, valores, objetivos. O elemento gramatical de interpretação te faz muito pouco em relação ao imposto seletivo. E você já começa a ver isso. E aí, mais uma vez, a gente vai ter esse tipo de bipolarismo, né? Que marca tanto, né, a nossa teoria tributária. Acabei que eu falei muito mais do que pretendia nesse última parte. Eu passo a palavra a última vez pro É, Marciano, a gente passa para os debates. é, eu achei ótimas as suas lembranças aí. Eu acho que para quem está assistindo é interessante porque é um pouco da história do direito tributário no Brasil que vem à tona, né? Eu me lembro de um artigo que o Alberto Xavier publicou na Espanha, porque, como todos sabem, ele é um jurista português, muito competente, que já era uma pessoa conhecida em Portugal quando vem para cá, na década de 70, e depois constrói toda uma obra, uma carreira, enfim, uma reputação aqui no Brasil. Mas nos idos da década de 70, ele publicou um texto na Espanha, em que ele fala com todas as letras o seguinte: a essas alturas, 70, década de 70, todos sabemos que o direito tem uma textura aberta, que a interpretação não é controlável, etc. Mas, no direito tributário, isso deve continuar assim. Ou seja, no direito tributário, isso que a gente sabe que é o direito, nós não vamos considerar. É como se, olha, vamos fingir que no direito tributário nada disso está valendo. Então vamos ficar. Ele fala isso com todas as letras, né? Por quê? Porque o direito tributário é o reino de normas que violam, que restringem a liberdade, então, por isso, a gente tem que continuar raciocinando como se, etc, etc. E aí, dou um pulo para agora a situação atual, né? E, de fato, a interpretação, a teoria, a teoria da interpretação no direito tributário tem tudo a ver com essa visão sobre o que significa o direito tributário. E aí, eu há pouco tempo vi, num grupo aí de WhatsApp, as pessoas me mandaram um post de uma pessoa ligada ao Brasil Paralelo, e ela diz assim: no Brasil, é uma foto de uma mulher muito chique, com esses óculos de R$ 30.000, e com uma cara assim, sofisticada e meio revoltada. Ela diz: no Brasil se pune o sucesso com impostos. Né? Ou seja, essa indignação de que as pessoas com sucesso econômico, financeiro, são punidas com impostos, isso é uma visão forte na sociedade brasileira, para muitos estratos sociais, muito forte. Se você tem essa, claro, você pode não ter essa visão totalmente explícita, etc., mas se isso late dentro de você, opa, direito tributário, né? E aí eu vou contar esse caso do Virgílio Afonso da Silva, que é um professor, um constitucionalista para mim, excelente, né? Eu gosto muito de ler as coisas dele. E aí ele estava aqui em Minas Gerais, Sérgio, num congresso, e aí eu sabia que ele vinha aqui, mandei para ele o texto em que eu critico a tese da Marta Leão, e será o tributo uma restrição ao direito fundamental? Mandei para ele o texto. E falei que queria conversar com ele. Veja que algo assim bem pouco usual, né, na academia. Ele foi, esteve aqui, falou assim: Marciano, parabéns pelo artigo. Aí ele disse assim: engraçado, ele falou que para nós constitucionalistas, você dizer que o tributo é uma restrição a um direito fundamental, é sim, e qual o problema? Isso, todos os direitos fundamentais são restringidos a todo momento. Isso não leva a nenhum tipo de postura, ele disse. Falei: pois é, mas no direito tributário leva, porque isso deságua nisso que você falou, uma teoria da interpretação que, quando se trata de normas impositivas, ela restringe; quando se trata de normas desonerativas, ela se expande. Aí ele falou: ele disse, então o erro é esse segundo passo, porque ele falou, para a teoria do Alex, tudo bem, você pode ver realmente que, assim como o direito tributário restringe o direito genérico de liberdade, de, de, de propriedade, outras coisas também restringem. Aliás, até uma lei. Ele falou assim: você concorda que uma lei que criminaliza o homicídio restringe o direito de você fazer qualquer coisa, inclusive matar as pessoas? Então, assim, engraçado então que não que o direito tributário, ou tributo, né, representar uma restrição ao direito fundamental seja uma coisa que levanta os cabelos das pessoas, né? Os constitucionalistas, por exemplo,
do modelo do Alex e outros, tudo bem, eles falaram, não tem problema nenhum você ver isso. O problema, segundo ele, é você daí concluir que, né, a norma tributária deve ser interpretada dessa maneira com tantas... Mas a gente sabe que no direito tributário, se você fala para um aluno, para um advogado, para um contribuinte, olha, você aqui com esse tributo, você tem alguns direitos fundamentais restringidos. Opa, muda tudo, né? É um cenário completamente diferente. Então, eu queria trazer essa... e eu acho que isso está, assim, por trás das discussões sobre interpretação, né? São os pontos iniciais, é o que você falou. Eu acho que soa como algo herético você falar assim, eu interpreto uma norma sobre o fato gerador do IBS da mesma maneira, ou sentido, né, com a mesma postura que eu vou interpretar uma norma sobre isenção ou sobre imunidade. Isso soa meio... Não, mas então ele... É porque realmente lá no fundo, a gente raciocina muito no Brasil nessa perspectiva. O tributo vem para mim, né? Poxa, tá vendo? Eu tenho sucesso, eu deveria ser valorizado, eu deveria ser parabenizado. Aliás, isso ficou claro naquela história das Olimpíadas, dos atletas brasileiros que ganharam as medalhas e houve até uma medida provisória para dizer que não seria cobrado nenhum imposto sobre, né, o prêmio que aquelas pessoas ganharam. Essa discussão foi interessante do ponto de vista assim, não do ponto de vista legal, porque resolveu, né? A medida provisória veio e disse assim, não vai ser cobrado imposto nenhum, mas o sentido de se cobrar um imposto de renda sobre R$ 800 mil que a pessoa ganha porque ela conseguiu um prêmio, né, em dinheiro, acho que isso também, então, é importante, eu acho que isso é um ponto fundamental. A gente tem que ler muito, discutir muitas teorias, isso que você falou, metodológico, antimetodológico, como é que são as normas legais, mas, né, é preciso não esquecer nunca que essa postura inicial, como você vê o tributo, os impactos que ele tem, e nisso a gente deve ao Ricardo Loutores, porque ele claramente mostra o tributo como custo dos direitos, o tributo como condição de viabilidade dos direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo como ameaça, né? Como uma ameaça. Inclusive, nesse meu artigo eu digo assim, não, peraí, o tributo que viola direitos fundamentais é o tributo inconstitucional, é o tributo inválido, é o tributo ilegal, esse viola, não o tributo legal. Se você acha que o tributo legal, constitucional, etc., ainda assim ele acaba espezinhando um direito fundamental, você já está partindo de uma posição que certamente vai desaguar no indúbio para o contribuinte, que certamente vai desaguar numa situação em que quase todas as teorias vão, no final das contas, indicar que, por exemplo, o imposto seletivo não pode arrecadar, né? Eu, inclusive, li o artigo do Foloni, um artigo excelente, e eu acho que no final a mensagem é o imposto seletivo é feito para arrecadar o menos possível. É para ter uma arrecadação assim, meio que é, é, marginal, mas ele não é o imposto extra fiscal, ele é isso, né? Que realmente é uma. E como você falou, uma análise que leva em conta uma série de princípios implícitos que não tem a ver propriamente com uma análise semântica, né? Do que foi escrito na emenda 132. Enfim, é isso. Acho que a gente podia passar para a fase de debate, mas foi muito bom lembrar de coisas e colocar, né? Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que quando eu e o Sérgio André ficamos assim debatendo, quem está aí ouvindo, anotem algumas coisas que tem a ver com a história do direito tributário que quase ninguém fala, quase ninguém fala delas, né? E aí, vocês que estão chegando agora, aqueles que já estão há mais tempo ou aqueles que estão chegando agora, acho que ganham, né? Ao ter essas informações. Eu vou tomar a liberdade de encerrar essa nossa parte com um parágrafo do Lobo, que eu acho fenomenal, né? Algumas pessoas aqui provavelmente já me ouviram lendo, mas eu acho que resume isso que a gente falou aqui, né? Esse parágrafo está em mais de uma publicação dele, está no livro dele de planejamento tributário, está no livro dele a ideia de liberdade no Estado patrimonial e no Estado fiscal, que foi a tese de doutorado, está no tratado, a gente encontra essa passagem em vários livros dele, em que ele diz o seguinte: o relacionamento entre liberdade e tributo é dramático, por se afirmar sob o signo da bipolaridade. O tributo é garantia da liberdade e, ao mesmo tempo, possui a extraordinária aptidão para destruí-la. A liberdade se autolimita para se assumir como fiscalidade,
e se revolta, rompendo os laços da legalidade quando oprimida pelo tributo ilegítimo. Quem não percebe a bipolaridade da liberdade acaba por recusar a legitimidade ao próprio tributo. Eu acho essa passagem dele assim fenomenal, né? É exatamente isso. Por isso que quando eu vejo as pessoas falando de pró-contribuinte, pró-fisco, isso é de uma ignorância, né? Isso é de uma falta de percepção do que é o fenômeno tributário monumental, né? E o professor Ricardo já estava aí há muitos anos, né, dando para nós esse alerta, né, de como a gente deve se orientar. Marciano, de novo, muito obrigado. Vamos encerrar essa parte inicial aqui e passar para os debates.